Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Meus amados, aqueles que estão com a Bíblia aí, já acharam, e vê que o irmão talvez está sem Bíblia, ajuda o irmão, chega pertinho dele aí, amém? Amém. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Meus amados, o nome dessa mensagem é Gerando Frutos Permanentes. Amados, vocês foram separados, vocês foram escolhidos, chamados para fazer essa obra. E nesse versículo, ele fala que você é chamado para que vá e deis fruto, gere frutos permanentes, independente, meus queridos, das circunstâncias, independente daquilo que te impede de fazer, porque muitas das vezes a gente está debaixo de muita pressão, e a gente pensa assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Mas não se esqueça que você tem um Deus todo-poderoso, que diz: vai, eu sou contigo, eu estou contigo, amém? Você, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Você é chamado, escolhido, separado por Deus. Então, isso quer dizer que você não é um voluntário na obra de Deus, amém? Nessa obra aqui, você foi chamado, você foi separado para estar aqui. Então, Deus diz assim: a obra de Deus não é feita por voluntários, mas pelos chamados, pelos separados do Senhor. Você não foi chamado por homens, mas sim por Deus. Diga para o seu irmão aí do lado: você foi chamado por Deus. Amém? Queridos, 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus, Ele quer que nós sejamos intensos, Ele quer que nós venhamos a ser animados, apaixonados. Isso quer dizer, quando você estiver ali naquela célula, né, que você de repente não está com aquele número de pessoas que deveriam estar ali com você, aquele irmão que nesse dia não veio, que você gostaria muito que ele tivesse ali. Isso quer dizer que não é para você ficar desanimado. Isso não é para dizer para você que você tem que desanimar com isso. Pelo contrário, Deus quer que você fique muito animado, que você, diga assim: não, hoje eu vou dar um estudo aqui, poderoso, essa oração aqui nessa célula hoje vai ser poderosa, o poder de Deus, a glória de Deus vai se manifestar aqui, e ela se manifesta, amigo, porque quando a gente busca verdadeiramente fazer com obediência aquilo que Deus nos pede para fazer, que Ele nos conduz a fazer, não tem como isso tirar o teu ânimo, porque você tem que passar para aquelas pessoas que estão ali, que você é uma pessoa animada. Mas olha só, não é para você fazer de conta, não, você é animado. Sabe por que você é animado? Porque você tem intimidade com Deus, você tem leitura com Deus, você busca a Deus com intimidade. Então, meu querido, não tem quem não busque a Deus, quem esteja em concordância com o Senhor, que esteja ali fazendo aquele tempo com Deus, aquele nosso TSD,
tá, meu querido? E aquele, fora o TSD, você também pode ir lá, quando você estiver indo para o seu trabalho. Aqui uma vez o nosso amado Neilo aqui deu um exemplo, né, que ele saía de carro, né, e ele saía louvando e falando em línguas. É isso, gente. Isso não é o seu tempo com Deus, tá? Isso é o quê? É o seu louvor, a sua adoração a Deus. É você estar com a sua mente ligada com Deus. Amém? E aí quando você está ligado com Deus, não tem como você não estar animado. Não tem inferno, não tem demônio, não tem nada, meu querido, que tire a sua animação. Amém? Meus queridos, eu queria que vocês pensassem o seguinte aqui comigo. Quando a gente tem uma dificuldade numa célula, como eu comentei ainda há pouco, e a gente vê que as pessoas estão tendo uma dificuldade de chegar no horário, né? Que as pessoas verdadeiramente não estão conseguindo chegar naquele horário, as pessoas estão tendo dificuldade para se encaminhar para a sua célula. O que Jesus nos diz? Que certas castas de demônio só saem com jejum e oração, meu amado. Então, o que eu aprendi? Que nós temos que dobrar os nossos joelhos, nós temos que orar pelas pessoas das nossas células, pelos irmãos das nossas células. Nós temos, você que está ali, que ainda não é líder, você está ali orando pelo seu líder. Entendeu? Você derramando essa oração sobre a vida dele, né? Porque o peso é muito forte, o peso espiritual é muito forte. Porque quem está ali na frente, ele está recebendo tudo por você, por mim. Amém? Então vamos estar orando, estar jejuando, né? Para que a gente possa ali, naquele momento, estar gerando frutos permanentes. Né? E, meu querido, se eu fosse contar aqui testemunhos, desde que nós estamos aqui na igreja, de células que começaram pequenininhas, células que começaram grandes, ficaram pequenas, mas aqueles líderes perseveraram, aqueles líderes colocaram a sua vida no altar de Deus, eles clamaram a Deus, e Deus fez o quê? Respondeu, porque não existe nada que você possa fazer no seu braço, meu querido. O seu braço de carne não serve para nada. Olha o que eu vou falar, não serve para nada. O seu eu não serve para nada. Deus quer que você chegue e diz assim: eu preciso de você. Eu preciso de você, Pai. Sabe o que eu falo você? Intimidade. Você precisa ter intimidade com Deus, porque enquanto você não tiver intimidade com Deus, você vai estar desanimado. Amém? Bota a mão na cabeça e fala assim: ai, porque ficou todo mundo quietinho, né? Meus queridos, olha só, eu queria ler um texto com vocês também, em João 15, lá que vocês já estão abertos, no versículo 2. Olha que interessante aqui. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, olha a importância do que eu falei para você, ser alguém que você tem que estar constantemente, todo dia, buscando essa intimidade. Leitura bíblica, gente, leiam a Bíblia, amém? Porque quando a gente faz isso, é muito poderoso, porque o inferno, ele fala assim: caramba, vai estar difícil de penetrar ali. Está difícil de penetrar ali, porque aquele cara ali está com a vida dele no altar do Senhor, né? Então, o que eu aprendo? Que quando a gente se alimenta e quando nós somos humildes, olha o que eu vou falar agora, que é muito sério isso aqui. Nós precisamos ser humildes quando nós estamos no nosso discipulado e o nosso discipulador vai lá e nos confronta. Olha só, e muitas das vezes o seu discipulador vai te dizer não.
Muitas vezes eu ouvi não. Muitas vezes eu fui contrariado em algumas questões minhas. Quantas vezes eu saí do meu discipulado chorando. Mas, meu querido, sabe por quê? Porque isso que dói, isso que dói. Olha que eu vou falar para vocês, é bênção. Sabe por quê? Deus está te provando. Olha o que eu vou falar. Provação, repitam comigo, provação é diferente de tentação. Não confundam. Deus está te provando através do seu discipulador, através do seu líder, para que você cresça, para que você chegue num patamar, num nível, que você saia daquele seu nívelzinho que você está ali, porque Deus, Ele quer nos dar níveis muito maiores, amém? Eu digo para vocês que lá em Efésios 4, do versículo 10 ao 14, né, ali Deus fala que Ele deu para apóstolos, né, Ele deu para bispos, enfim, para todas as denominações de grau de cargos dentro da igreja. Mas sabe por que Ele dá? Ele diz ali o seguinte, que Ele dá, mas sabe como Ele dá? Ele dá, mas Ele quer ver o teu esforço. Você precisa Ele precisa ver de você as oportunidades ali. Na verdade é o seguinte, ficar bem claro para vocês, as oportunidades são iguais para todos nós. O que vai diferir aí, o que vai ser diferente, é quando você dizer assim, eu quero mais, eu vou buscar mais, eu vou ter mais intimidade com Deus. Meus queridos, deixa eu fazer uma propaganda boa aqui. É muito bom você ter intimidade com Deus. Se você ainda não está tendo esse tempo de qualidade com Deus, se você ainda não está buscando isso, meu filho, busque. Meus amados, busquem, porque é muito bom. Porque quando o dia está ruim, quando as coisas estão péssimas, né? E você às vezes está aquele dia que você não quer nem levantar da cama, você tem vontade de morrer. Aí você lembra assim, eu tenho um Deus que cuida de mim. Diz para o seu irmão aí do lado, eu tenho um Deus que cuida de mim. E aí, meu irmão, quando você diz isso, quando você fala isso, isso é uma bomba atômica no inferno. Porque você está buscando ali, o que a sua, já começa ali na hora, repreendendo aquele espírito de desânimo que está ali naquele momento, tentando te ceifar a sua comunhão com Deus. Gente, nós precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão com Deus. Outra coisa que eu vejo aqui, que quando nós somos confrontados, né, e quando, como eu falei ali, quando às vezes a gente recebe um não, né, e eu estava contando a minha experiência, e eu teve uma vez que eu me lembro que eu fui tão confrontado, e há pouco tempo a gente estava conversando lá em Fortaleza, na conferência que estava lá, e a gente estava num papo assim bem descontraído, e o pastor Bruno lembrou de uma situação e comentou aquilo, mas ele nem sabia o que se passou na minha cabeça na hora que ele fez aquele confronto. Olha só, gente, olha o que aconteceu. Quando ele me confrontou numa área minha, né, e estava só eu, a pastora Valéria e a pastora Patrícia, né, e ele comentou aquilo. E aí, quando ele acabou de falar, eu falei assim, pastor, o senhor sabe que naquele dia eu pensei em desistir? Ele, hã? Eu falei, eu pensei em desistir, eu pensei em largar tudo. Ele riu, falou, meu Deus, né? Por quê, gente? Olha só. Mas aí eu falei para ele, sabe o que me fez não desistir? Sabe o que me fez não desistir? Eu lembrei que eu tenho um chamado de Deus. Que quem me comissionou não foi homem, foi Deus. E aí eu falei assim, eu quero Deus. E eu sei que Deus está colocando esse homem para me confrontar, para me lapidar, para mim poder chegar um dia à excelência de varão perfeito. É o que está escrito ali, se vocês forem lá em Efésios 4,
né, do versículo 10 ao 14, vocês vão ver lá que ali as escrituras falam sobre isso. E aí, teve um momento que eu também me lembrei de Hebreus 12, que diz que Jesus, né, Jesus muitas das vezes, ele cobrava isso dos discípulos dele, ele confrontava os discípulos dele, mas ele disse assim: olha, mas eu faço isso porque vocês são meus filhos, porque eu amo vocês. Meus amados, só vai confrontar vocês, vocês só vão ser confrontados, vocês só vão ser contrariados nas suas ideias e nos seus achismos, por aqueles que verdadeiramente te amam. Aprendam isso. Eu aprendi isso. Eu achava que amigo, que um cara legal, era aquele que concordava com tudo que eu falava. E eu comecei a ver que essas pessoas não eram minhas amigas. E eu tinha um grande amigo, que Deus colocou para ser o meu mentor, e que toma conta da minha vida até hoje. Eu nunca pensei de mudar de discipulador. Nunca passou, mesmo nisso tudo que eu falei, eu pensei em sair, em desistir, mas nunca de largar o meu discipulador. Nunca. Por quê? Porque eu entendi o significado da palavra lealdade. Eu entendi o significado da palavra honra. E eu tenho que honrar aquele que tem me honrado, aquele que tem pago um preço de oração, aquele que tem pago um preço pela minha vida, diante de Deus e diante dos homens aqui nessa terra. Amém? Meus queridos, outra coisa que eu queria estar compartilhando com vocês, é que, quando nós somos provados, através da nossa liderança, é para que a gente cresça e dê o quê? Mais frutos. Quando eu comecei a dar fruto, foi porque eu estava sendo confrontado. Quando eu comecei a ser confrontado, eu comecei a dar fruto. Por quê? Eu comecei a obedecer. Eu comecei a ser submisso, entender que tem coisas que Deus fala a Ele que não fala a mim. E mesmo hoje, sendo um pastor, eu entendo que Deus fala coisas com o meu discipulador, o pastor Bruno, o anjo dessa igreja, que não fala comigo, não fala com o pastor André, não fala com o pastor Fabiano, não fala com o pastor Alex, mas fala diretamente para ele. E muitas das vezes nas nossas reuniões pastorais, né, pastor André, tem situações que ele fala e a gente nem questiona, a gente nem, sabe por quê? Quando ele fala assim, é uma direção de Deus, eu sou recrutado. Meu amado, nós somos recrutados, nós somos soldados de Deus. Amém, meus queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. João, abre aí, no mesmo João 15, 1, 4 e 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Meus queridos, vocês podem regar tudo, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Amém? Só Ele pode dar o crescimento. E para isso acontecer, nós precisamos ser um com o nosso discipulador. E você também, discipulador, tem que ser um com o seu discípulo. Precisamos ter um coração. Olha o que eu vou falar e vocês vão entender mais lá na frente. Nós precisamos ter o coração e a mão, porque o coração fala de ligação, de ligamento emocional, espiritual. E o outro, que é a mão, fala de serviço, de intimidade, de relacionamento e de comunhão. Tendo só o coração, um só pensamento, um só sentimento, um só amor, um só espírito, um só falar
e ter uma só atitude. Essa vontade é minha ou é de Deus? Amém, é de Deus. Então, meus queridos, se é de Deus, eu creio que Deus, Ele vai derramar sobre a tua vida, porque quando verdadeiramente é de Deus, Ele derrama. E se nós tivermos essa consciência, tivermos fazendo exatamente isso, nós sermos um. Hoje, nós temos uma equipe. Você, meu líder, você precisa formar equipe. Você precisa ser um. E para você ser um, você tem que ser um com o seu discipulador. Você, discípulo, tem que ser um também com aquele que você está cuidando, e vice-versa. Isso aí é algo que vai, sabe, é para gerar. Você tem que gerar, é geracional, tem que gerar de um para o outro, amém? É dessa forma, não existe outra forma. Para que você, para que Deus possa te glorificar, né, você precisa fazer isso, porque isso é um mandamento de Deus, amém? A terceira coisa que eu vejo aqui é no versículo 15, 8, que diz assim: meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos. Olha bem, aí ele fala no 15, 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Seja exemplo, discipulador, seja exemplo para o seu discípulo, seja exemplo, que ele possa ver em você um homem, exemplo, que ele possa olhar para você e ver que você dedica tempo com Deus. Não é você estar só cobrando. Você tem tempo com Deus? Quanto tempo você tira com Deus? Mas você não tira nada. Então a gente não pode cobrar coisas, falar coisas que nós não fazemos, que nós temos experiência. Nós não temos experiência. Então a gente não pode falar de coisas que nós não temos experiência. Sabe por quê, meu querido? Tem um Deus lá em cima, que Ele vê tudo. Amém? E você está com aquele espírito de mentira, de engano, para quem? Você está enganando quem? Amém? Meus queridos, temos que gerar, e para gerar, nós precisamos ser exemplo. Naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, amém? E essa é a vontade de Deus. E por que fazemos tudo isso? Você já se perguntou? Eu vou te responder. Porque é uma condição de Deus. Ele nos mandou fazer. Olha o que eu vou falar. Precisamos obedecer a sua voz. E não porque achamos ou sentimos que deve ser do nosso jeito. Olha o que eu coloquei aqui. Deus chamou. Eu vou, eu tenho que obedecer. Meus queridos, se nós não obedecermos os chamados de Deus, nós não vamos conseguir fazer as coisas da forma como elas devem ser feitas, entendeu? Porque Deus quer que você faça com excelência. E para você fazer com excelência, você tem que estar cheio de amor, cheio de paixão. E você só vai estar cheio disso se você estiver dedicando o seu tempo com Deus, se você tiver intimidade com Deus, se você tiver leitura bíblica. Outra coisa, meu querido, que eu quero falar para você, está aqui no João 15, 12, 13, lá no mesmo João 15, fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, e dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E aí? Quem está falando isso? Sou eu ou é Deus que está falando aqui? Amém? Ai, bota a mãozinha. Ai, meu querido, você tem feito isso? Você tem
tem assim, olhado para você e fala assim: ai, sou eu preciso mudar aqui, né? Ai, eu tenho que mudar aqui, né? A terra seca sou eu, né? Porque é muito fácil olhar para o irmão, né? Meter o dedinho assim, ou não meter o dedinho. Quando a menina é mais braba, ela bota a mão na cintura, né? Aí, né? Então, meu querido, o que eu falo para você? Você tem que trazer para você. A terra seca é você. Como é que você vai ganhar o coração de alguém com essa postura? Amém? Cobra, acusa, e a pessoa olha lá e não vê nada. Cadê o cara? Que exemplo? Cadê o exemplo? Amém? Olha aqui, outro mandamento que Deus nos deu, 19, Mateus 28, 19 e 20, diz o quê? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verso 10, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Meus queridos, eu só aprendi a obedecer porque eu tive um líder, eu tive um homem que se dispôs a cuidar da minha vida, que ele é exemplo, eu sei que ele tira tempo com Deus, eu sei a vida dele, ele não esconde, ele tem intimidade, ele tem comunhão. E aí, meus queridos, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando ele pega comigo e fala as coisas, eu tenho que obedecer, sabe por quê? Porque eu sei que ele vive aquilo ali. E é isso, gente, que eu quero trazer para vocês. Muitas coisas que nós passamos hoje na vida, hoje, é porque a gente acha que pode fazer do nosso jeitinho, que está tudo bem, que não tem problema não, que, sabe, meu irmão, não tem jeitinho nenhum, o jeitinho é Deus, obedeça a Deus. Então, meu querido, ele disse: façam como eu faço, amem-se uns aos outros. E para que a gente possa amar um ao outro, a gente tem que ter essa relação, amém? Uma relação de intimidade. E a intimidade, ela está relacionada ao quê? A gente ter o quê? Relacionamento, né? A gente tem que ter comunhão, né? Para a gente poder. Como é que você vai confrontar alguém se você não conhece a vida dele? Se você não vê como ele é na casa dele, se você não vê como ele é o dia a dia na rua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? João 15, 11. Hoje está bom, está só no 15, né? Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Fazer a obra de Deus com alegria, meus amados. É aquilo que eu falei anteriormente. Você não pode fazer a obra de Deus como um peso, porque nem Deus recebe isso. Se você chegar no altar de Deus dessa forma, Deus diz assim: não, meu filho, eu não pedi para você fazer isso desse jeito não. Nem meus anjos lá fazem dessa forma. Eles fazem porque me amam, porque eles entendem a minha soberania e porque eles querem me obedecer. Entenderam o que eu estou falando? Olha aqui. Afinal, a alegria do Senhor, a nossa força é. Por quê? Porque quando a gente está no altar de Deus, não tem nada que tira a nossa paz. É isso que eu quero falar para vocês. Então, você pode ver um crente aí passando na prova, mas você não vê um crente, o crente, que entende que prova é subir de nível, você não vê o cara com a cara fechada. Caramba, estou fazendo um jejum aí, cara, pô, tá brabo, estou passando uma prova aí, estou com uns problemas aí. Meu irmão, quem é crente de verdade não faz isso não. Quem é crente de verdade, ele encara o leão, ele encara o urso, ele vai para cima de quem? Do gigante.
Meu querido, você vai ter que matar um gigante por dia. Mas primeiro você vai ter que matar o leão e o urso. Aí você escolhe. Em que nível você quer estar? Temos que ter a alegria do Senhor dentro de nós, para não desanimarmos. Mesmo quando vai uma pessoa lá na sua cela, uma pessoazinha lá, ela vai uma pessoazinha na sua cela. Nós temos um caso de um irmão aqui, né, que ele começou a célula bem, aí começou a estar uma pessoa, começou a dar uma pessoa na célula. Foi uma pessoa. Sabe quem é esse irmão? Eu. Quando eu assumi lá na casa do pastor, tinham 15, 20 pessoas. Começou a diminuir. Estava no início da visão. Gente, que desespero. O que eu faço? E aí, teve um dia, meu irmão, que só foi esse um irmão. Aí sabe que Deus, eu estava já orando, cara, que eu já estava sentindo um negócio, estava estreito, eu já estava orando, eu já estava jejuando, e aí, eu cheguei para o irmão, falei para o irmão, rapaz, que legal e tal, o cara ficou olhando para mim, esse cara é maluco, né? Esse líder é doido. E aí eu botei o cara animado, falei, vamos orar e tal, a gente orou, e a gente botou a mão lá, oramos pelos alvos de multiplicação, ele olhava para mim assim, né? Falei, esse cara está maluco, né? Multiplicação, só tem eu e ele aqui, né? E aí eu falava assim, meu irmão, vamos profetizar, você crê, ele crê, então vamos profetizar. E aí, eu fui animando ele, rapaz, já no outro dia, aí eu peguei ele e falei assim, cara, eu preciso você pode me ajudar? Falei, pô, claro, irmão, então, tem os nomes aqui, aí comecei a dar, pois o pessoal estava vindo aqui e tal, rapaz, ele me ajudou a ligar para os irmãos, a gente foi visitar os irmãos, aí, era na quarta-feira, lá na casa do pastor, né, e aí, eu me lembro que nesse dia deu 4 pessoas, rapaz, foi uma alegria, você não tem noção, sabe? Rapaz, bom demais. Então, gente, é isso, o que o diabo quer é te pegar nessas coisas, entendeu? E a gente não pode, por que não me pegou? Porque eu tinha intimidade com Deus, porque eu tive um homem que me ensinou a ter intimidade com Deus, eu tinha um exemplo dele, amém? E é isso você, discipulador, que tem que ter com seu discípulo, ele precisa ver de você um exemplo de um homem de Deus. Vocês entenderam o que eu falei? E aí, sabe o que vai acontecer? Vocês vão reproduzir e gerar muitos frutos, amém. Outra coisa aqui, é que nós não podemos desistir de ninguém. É outra coisa que eu vejo aqui, gente. Deus, Ele quer que a gente vá atrás, né? Lá no João 10, ele fala que se você tem 90 ovelhas, você tem uma que está fora ali do aprisco, você tem que ir atrás dela. Gente, a gente tem que saber verdadeiramente o que está acontecendo. Gente, vocês têm que estar atentos, a pessoa não veio no culto de celebração, a pessoa, ela não veio na célula, ela não veio no Tadel, né, se você está até ali, então você tem que ficar atento, você tem que ligar, você tem que saber, não é só para ligar para o cara, para dizer, eu estou esperando você na célula hoje, não, você tem que ligar todo dia. Se você vê que a pessoa está com dificuldade, se você vê que a pessoa está com dificuldade de caminhar, o que você vai fazer? Você abre um jejum pela vida. Eu estou falando isso, gente, porque é isso que eu faço, é isso que eu vivo. Então, eu oro, eu jejuo, entendeu? Eu vou lá, eu ajoelho diante de Deus, eu clamo. Gente, a resposta vem rápido. Porque o que a palavra de Deus diz? Que Ele ora para o nosso coração. Ele não vê como os homens. Amém? Não foi isso que ele disse para Samuel, quando foi escolher Davi? Olha aqui, que eu quero compartilhar com vocês aqui, que eu achei muito legal. Esses frutos são permanentes, mesmo quando você está ausente. Olha o que eu vou falar aqui. Filipenses 2:12 diz assim, não, eu estou lendo aqui na nova versão, tá, gente? Mas vai dar na mesma história aí, viu? Vocês vão ver que é a mesma coisa. Ó, não existe sucesso sem sucessores bem-sucedidos. Isso aqui é uma frase que eu coloquei aqui, tá?
que não existe sucesso sem sucessores bem-sucedidos. Eu gostei muito dessa frase aí, né? Por tudo que eu já falei para você. Assim, meus amados, aí está a palavra. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, meus queridos, temos que reproduzir, nós temos que fazer melhor. O que Jesus falou? Vocês farão obras maiores e melhores do que eu. Não quer dizer que você vai ser maior que Jesus, não vai ser, você vai ser maior que o seu líder, que o seu pastor, mas ele diz que se você fizer dessa forma, o que vai acontecer? Você vai ser bem-sucedido. Amém? Então, hoje nós podemos, como hoje, né, o pastor está viajando, então tem a equipe pastoral dele aí, porque nós entendemos assim, nós estamos querendo fazer o melhor, para que vocês não sintam nem a falta nesse período que ele estiver fora, para que vocês vejam que está tudo funcionando da mesma forma. Amém? Isso é muito bom, gente. Vocês podem dar um aplauso para Jesus? Jesus é bom demais. Ele nos ensina tudo. Gente, Ele nos ensina tudo. Nós é que somos teimosos. Nós somos teimosos. Ó, eu viajei para Fortaleza para a conferência, minha equipe está aí, eu sei, ó. Ó, tem coisa que eles fizeram melhor do que quando eu estava aqui. Eu tenho certeza disso, porque eu vi os números, tá? Amém? Parabéns. Eu já dei parabéns para eles, mas vou dar aqui novamente, tá? Outra coisa, gente, o que eu vou concluir aqui com vocês? Que nós precisamos aliar sempre o nosso coração com a nossa liderança. Sempre, sempre. A gente precisa estar sempre alinhado com a nossa liderança. E o que significa isso? Você tem dúvida, meu irmão? Vai na sua liderança. Fala com o seu líder. Você está com dúvida a respeito de alguma coisa? Veja no seu líder alguém que você pode estar ali entregando a sua intimidade, porque geralmente ele é o discipulador, é o seu discipulador, né? Porque o discipulador, como diz aqui, quem teve aqui, levanta a mão, quando o pastor Alexandre Muracava teve aqui pregando no Tadel. Amém, amém. Então o que eu vou dizer para vocês? Ele fez algo aqui muito poderoso, eu amei isso, porque hoje é isso que eu faço. E eu tenho certeza que os outros pastores não é diferente. Entendeu? Nós entregamos a nossa intimidade na mão do nosso pastor. Sabe por quê? Porque a gente crê que ele é um homem de Deus. E, gente, é poderoso isso. Quando você entrega a sua intimidade na mão do seu discipulador, Deus faz algo incrível, sobrenatural na tua vida, na tua família. Ó, eu vou desafiar vocês. Quem ainda não está fazendo isso, faça, porque é poderoso. Depois aí vocês vão dar testemunho aqui em cima, amém? Porque quem está falando isso não sou eu não, é o Espírito Santo, tá? Ele que está falando isso aqui para vocês, tá? Quem não está fazendo, faça, tá? Eu queria fazer algo aqui, que vocês podiam, eu queria que vocês se levantassem. Já estamos concluindo aqui, mas eu quero fazer algo que o meu coração queimou, está desde domingo queimando, eu tenho orado e meu coração queimando. Eu estava falando para os meus discípulos sobre isso, meu coração queimando e me pedindo para fazer isso, né? E foi algo que eu vi, que eu ouvi, e eu dei uma ajustada aqui, né, junto com o Espírito Santo. E eu queria que você, discipulador, se ele está aí, tá? Se ele está aí, você vai para pertinho dele. Vamos fazer isso? Se o seu discipulador está aí, você vai para pertinho dele. Se ele não está, olha o que eu vou falar. Se você não está com o seu discipulador aí, você vai pegar aquele irmão que também não está
e você vai estar do lado dele, e vocês vão fazer e vão repetir algo que eu vou falar aqui para vocês. Amém? Meus discípulos, olha o que eu vou falar, meus discípulos. Eu vou estar falando aqui, mas eu vou estar aqui em sintonia com vocês, ok? I pour my love upon you.